Que você tenha uma vida abençoada, um dia abençoado, tá? Eu quero falar com você hoje sobre o crer e o como. O crer e o como, antes disso, meu querido, minha amiga, eu quero citar algumas experiências minhas, tá? Acontecido, milhões de pessoas no mundo também já tiveram. Eu não preciso, e nunca precisei estudar, né? Aprender a pilotar um avião, tá? Para viajar de avião, tá? E, e eu sei tão pouco, né? E você pode entender nada com nada sobre como um avião decola e com todos os passageiros e com todas aquelas toneladas de metal, né? De peso, de bagagem, consegue ficar horas no ar e depois descer tranquilamente. Principalmente aqui na minha cidade, né? Eu moro aqui em Boituva, ela é conhecida como capital nacional do paraquedismo, tá? E volta e meia, diariamente, estão saltando de paraquedas quando o dia tá bonito, lindo, não com chuva. Então, eu fico imaginando aquele aviões, né? Como muitos aí aeroportos também tem, né? E você não precisa entender nada sobre as leis da física, sobre a aerodinâmica, nada disso. Você só precisa comprar a sua passagem, né? E crer que o avião vai decolar, vai voar e vai pousar. E que os pilotos, eles serão capazes de conduzi-lo, você, do início ao fim, não é verdade? Eu nunca precisei saber nada sobre encanamentos para um dia chamar um encanador para resolver o problema de um grande entupimento, que nem aconteceu na minha casa também, né? Eu precisei desses profissionais e eu nunca precisei saber nada sobre encanamento, como eu só precisei chamá-lo e crer que ele era capaz de resolver aquele problema. E dito e feito, em alguns minutos, né? Aquilo que eu não conseguia resolver em horas, ele resolveu em alguns minutos. Óbvio, eu não precisei entender até hoje, eu não sei o que ele fez, eu não sei como, né? Mas eu sei que ele resolveu o problema, tá lá, não deu problema nenhum. Tudo que eu precisei fazer foi chamá-lo e crer que ele poderia resolver o problema. Muito bem. Da mesma forma, meu querido, é com Deus. É com a fé, tá? Veja a história de Maria, tá? Quando Maria, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que veio anunciar-lhe que ela iria dar à luz ao menino, no caso do Senhor Jesus, né? Ela perguntou para ele assim, surpresa, porque ela era uma mulher solteira, noiva, mas solteira, né? E ela perguntou ao anjo, como se fará isso? Como se fará isso? Porque eu não tenho relações com homem nenhum. Como é que eu vou dar à luz a um menino? A pergunta dela era justa, ok? Claro, humanamente falando, como é que uma mulher vai engravidar sem ter relações alguma com homem? É impossível. Humanamente falando, é impossível. A pergunta dela, com certeza, era justa. Como que vai acontecer isso? Então o anjo explicou para ela que era o Espírito de Deus, era o Espírito Santo que desceria sobre ela. E aquele processo seria um processo divino, seria algo divino. Ela serviria apenas como um vaso, um instrumento, tá? Desse processo divino que precisava de um vaso humano para dar a luz ao Salvador. E então o anjo respondeu para ela, porque para Deus nada é impossível. Então veja, Maria, querido, não precisou entender como aquilo iria acontecer, tá, meu amigo, minha amiga? Ela apenas precisou crer e permitir que a palavra de Deus se cumprisse na vida dela. Obedecer, crer, para que essa palavra se cumprisse. Então, muitas vezes, o nosso erro é querer entender a Deus
é querer fazer com que os milagres de Deus sejam compreensíveis aos nossos corações. Você entende? Compreensíveis ao nosso entendimento humano. Ora, se nós fôssemos entender como Deus faz as coisas, nós seríamos Deus. Sim, nós seríamos como Ele, estaríamos no trono dele. A própria definição de milagres é algo que não se explica. Então não adianta eu ficar procurando querer entender e saber o como quebrar a minha cabeça, queimar as minhas pestanas, tentando entender como que Deus vai fazer alguma coisa que eu preciso que Ele prometeu na palavra de Deus. Como é que Deus vai restaurar o meu casamento? Como que Deus vai trazer meu filho de volta? Como que eu vou ficar curado dessa enfermidade? Mas como que eu vou conseguir o sucesso financeiro se eu não tenho faculdade, ninguém para me ajudar? Se eu fui mandado embora do emprego, se eu tenho uma ficha suja de ex-presidiário, como que isso vai acontecer? Se você ficar preocupado com como, a sua fé será nula. A sua fé não terá papel algum a cumprir. O papel da fé é crer, não é entender. Então, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos empenhar, tá? Escuta, em crer. Empenhe-se em crer. Preocupe-se com crer. E deixe, olha, meu amigo, minha amiga, deixe que Deus se preocupe em cumprir. Não se preocupe. Mas como? Se preocupe é o seguinte: como pertence a Deus, como isso vai acontecer, eu não sei, tá? Assim como você não entende como que o piloto consegue decolar o avião, como que o avião funciona, como que um canador trabalha, você não entende nada disso e não precisa, graças a Deus, nós não precisamos entender de tudo para fazer uso de tudo, tá? Então, deixe o como com quem entende, a quem o como pertence. Ei, a nossa parte, a minha, a sua, a nossa, é crer. Creia na palavra de Deus. Olha, a palavra que não pode mentir, a palavra que não pode ser mudada. Se você se esforçar para crer e obedecer essa palavra, então, assim como Maria recebeu o impossível, viu cumprido nela, viu realizar nela o impossível, ela que era uma pessoa de, vamos dizer assim, o status dela na sociedade era baixíssimo. A oração dela, ela fala isso. O Senhor lembrou daquela que não era nada. O Senhor lembrou ali, as palavras dela exatamente dizendo assim: porque o Senhor atentou na baixeza da sua serva. Ali está escrito. Maria, ela era uma pessoa, sabe aquela pessoa que é quase invisível, que ninguém vê? Ela era esse tipo de pessoa de Deus, pessoa divina, tá? Pura, um exemplo para você aí, mas não de grande vulgo, não de grande status aos olhos humanos. Então ela disse, o Senhor atentou para a baixeza da sua serva, na sua pequenez, na sua insignificância. Não importa, querido, o quão significante você seja, o que importa é o quanto você crê. Se você crê, então você também conhecerá esse Deus para quem nada é impossível. Viu? Não se esqueça, preocupe-se com crer, que Deus, ele vai se encaminhar do resto. Tá entendendo? E se você gostou desse vídeo, curta, meu querido, compartilhe. Se você curtir, tá? Eu entendo que o Facebook vai mandar para mais pessoas. Facebook não, o YouTube, né? O YouTube vai mandar para mais pessoas aí. Tá joia? E se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Ouça o nosso programa aqui na Ideal FM, tá? Que tá trocando também o prefixo, tá? Tá trocando aí 87,9 logo. E você pode ver, assistir, ouvir aí
o nosso programa Nos Passos de Jesus, às 22 horas e às 3 horas da madrugada. É bênção pura, testemunhos. Um abraço para você do Brasil, um abraço para você fora do Brasil, pastores fora do Brasil, tá? Estão tendo oportunidade aqui. Se você está acompanhando, você está vendo, não é verdade? A pastora Lucy também esteve participando por esses dias, viu? A pastora Lucy teve participando aqui por esses dias e foi bênção pura, foi bênção.